Olá, turminha, tudo bem? Então essa aqui é uma questão muito recorrente em provas, tá? De Cefet, Coltec e até em vestibulares mesmo. Então a ideia aqui não é somente resolver essa questão. Eu falo o seguinte, que eu costumo hackear a questão, né? O que é o hackear essa questão? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos dominar esse sistema. O que é hackear para mim? Né? Dominar o sistema, dominar as informações, e com isso a gente vai traçar os três grandes pilares que eu trabalho nas minhas aulas, né? Que é o entender, né? Eu vai começar a entender o problema de maneira que eu possa entender. Ok, primeiro eu entender, depois eu vou aprender a fazer, então eu posso fazer vários problemas desse aqui. Então nós vamos aí, e depois fixar. Isso é importante. Então você vai entender como que faz, vai aprender realmente, depois fixar para reproduzir em outros problemas. E aí, quando eu falo em hackear no problema, eu estou dizendo assim, vamos dominar esse problema. Então vamos passo a passo, tá? Não vou simplesmente só resolver esse problema aqui, essa questão, mas a gente vai aprofundar mais nela. Então vamos lá, ó. Sejam os números naturais. Quando eu falo aqui números naturais, aí eu tenho que, na minha mente já vem lá o seguinte, ó, números naturais, ele começa com 0, 1, 2, e esses números aqui, ó, são números de contagem, né? Então vai até o infinito. Então, primeira coisa, quando ele fala números naturais, então aqui é legal, então são esses números que tem que aparecer aqui. E aí ele fala que o A é esse número aqui. Quando ele fala que o A é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a x vezes 5 elevado a y, que esse número aqui ele já sofreu a fatoração. O que é fatoração? Então esse é um pré-requisito. O que é fatorar? Fatorar é colocar um número em forma de produtos. Então aqui ele já fatorou. E aí também a gente percebe que o B também ele foi fatorado. Foi fatorado 10 elevado a 4 vezes 3 elevado a 8. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe o seguinte, a fatoração, o princípio da fatoração é que a base aqui, ó, ela tem que ser a menor possível. Será que o 10 já está fatorado realmente? Então vamos verificar aqui, olha, eu vou usar a fatoração em quê? Em fatoração usando os números primos, né? Por exemplo, então 10 dividido por 2 vai dar 5 e o 5 dividido por 1 vai dar 1. Então quer dizer que o 10, ele fatorado, ele é 2 vezes 5. Então esta base aqui, ó, ela não está fatorada. Então vamos ajeitar um pouco mais esse número aqui. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 elevado a 4 vezes 3 elevado a 8. Aí nós vamos usar aqui, olha, uma outra coisa, vamos usar a propriedade da potência, né? Bases diferentes com um expoente, ou seja, assim, ó, A vezes B, eu vou elevar a x, por exemplo. Isso eu posso fazer que é A elevado a x vezes B elevado a x. Então agora eu vou usar isso aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4 vezes 3 elevado a 8. Aí vamos só organizar isso aqui e colocar na ordem crescente. 2 elevado a 4, crescente em relação à base, tá? 3 elevado a 8 vezes 5 elevado a 4. Então agora nós já temos aqui, ó, o A totalmente fatorado, tá aqui o nosso A, certo? E também nós temos o nosso B totalmente fatorado. Então até agora nós chegamos até aqui, ó. Nós analisamos isso aqui. Se o máximo divisor comum é o famoso que MDC, né? O MDC entre A e B, ele fala o MDC entre A e B é 360. Agora vamos dar uma pausa aqui, tá?
como nós estamos hackeando, entendendo o problema, nós vamos pensar o seguinte: o que é um MDC entre A e B? Mas agora vamos à pergunta. Então ele quer saber o seguinte, ó. Antes disso, vou aqui a pergunta: x mais y. Então, o que eu tenho que responder é isso aqui, ó. Mas onde que está o x e o y? Está no expoente do A. Está aqui. Mas ele dá essa informação que o MDC entre A e B é 360. Então, vamos pensar o seguinte: como que eu acho um MDC? Vou dar uma pausa aqui para a gente pensar. Como é que eu acho o MDC de dois números? Por exemplo, 12 e 18. Eu posso fatorar esse número, né? Eu posso fatorar usando os números primos, por exemplo, o 2. 12 dá para dividir por 2, 18 dá para dividir por 2. Quando eu faço isso, é que eu obtenho 6 e 9. Perceberam que o 2 eu dividi os dois números ao mesmo tempo? Então eu marco aqui o 2, ó. Marco o 2. Aí agora, novamente, dá para dividir por 2? Dá, o 6 dá. Então aqui vai ficar 3 e o 9. Percebam que eu só dividi o 6, não dividi o 9, então não marco. Agora não dá mais para o 2, vou dar para o 3. Ó. 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Porque 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 dá 3. Aí percebam que eu vou marcar aqui quem? O 3. Aí novamente eu vou dividir por 3, aqui vai ficar 1 mesmo, e aqui vai ficar 1. Então quer dizer que nessa fatoração, observe o seguinte, ó, vai ficar o 2 e o 3 marcado. Então quer dizer que o MDC é 2 vezes 3, que é igual a 6. Esse número aqui, ele não está na forma fatorada. A forma fatorada é esse aqui, ó. Então vamos perceber que o que quer dizer isso, né? Que ele fala que o MDC, né? Que, ó, vou mudar até de cor aqui, tá, gente? Ó, que o MDC entre A e B, o resultado ele é 360. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que fatorar o 360 aqui para descobrir esses valores aqui, ó. Vamos lá, por 2 é possível. Então eu vou fatorar aqui, vai dar 180. Por 2 novamente vai dar 90. 180 dividido por 2, 90. Por 2 vai dar 90 dividido por 2 é 45. Por 2 não dá mais. Agora eu vou 3. 45 dividido por 3 dá 15. Por 3 novamente vai dar 5. Agora finalmente por 5 vai dar 1. Então quer dizer que o 360 fatorado, ele me dá o quê? Olha, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então, quer dizer que, pelo problema, o MDC é isso, não é? Olha o que acontece. Quem que é o A e quem que é o B, né? Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. O A, vamos organizar aqui, ó. O A vale 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a x vezes 5 elevado a y. Quem que é o B? Ele fatorado é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 8 vezes 5 elevado a 4. E o MDC? MDC é o entre A e B. Entre A e B vai ser 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então, quando a gente domina, né, o MDC, a gente sabe o seguinte: o MDC é os termos comuns de menor expoente. Então, aqui, ó, o MDC entre A e B corresponde ao termo, ou seja, o termo comum com o menor expoente. Então vamos marcar aqui quem que é comum, ó, entre o A e o B. O 2 é comum, tá? Aqui o 2 é comum. Então nós vamos ter então qual valor? Vou subir um pouquinho a tela para facilitar.
O 2 é comum, não é? Que é comum aqui. Então vai ficar o quê? 2. Agora o menor expoente. 2 elevado a 3 ou 2 elevado a 4? Então 2 elevado a 3 aqui, ó. 2 elevado a 3. Vezes. O 3 também é comum? Aqui, ó. O 3 é comum aqui. 3 é comum. Só que, olha, observe, aqui eu tenho x e aqui tenho 8. Olha lá na resposta do MDC. Aqui, ó, já está o 2 elevado a 3. Menor expoente, então o x seria o quê? Não pode ser o 8, né? Senão o 8 apareceria aqui. Ele vai ser o quê? Vai ser o 2. Então vai ser o 2 aqui. E aqui o 5, ó, mesma coisa, o 5. Aqui eu tenho 5 elevado a 4 e aqui é 5 elevado a 1. É o menor expoente, então vai ser esse aqui, ó. Tá? Vai ser esse aqui, 5 elevado a 1. Consequentemente, eu tenho o que então? Que o meu x, ele vale 2 e o meu y, ele vale 1. Agora vamos lá responder a pergunta. A pergunta é quanto que vale x mais y? Ou seja, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Gostou da resolução? Faça um comentário aí para que eu possa entender como que você realmente entendeu essa questão, se você realmente conseguiu hackear essa questão, ou seja, dominar essa questão, para que a gente possa utilizar os 3 princípios aqui, ó, entender, aprender e fixar, tá certo? Valeu, galerinha, um abraço e até o próximo.